Fala, meu povo, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Jai Papo Reto. E é com grande alegria que hoje nós vamos fazer um bate-papo, falar de fé, de experiência, da área profissional, né, de muita coisa e tirar algumas dúvidas com certeza. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Eduardo Veloso Li, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida, diretor médico da unidade Gero in Vitro, né? Gerar in Vitro, de Itabuna. E vamos conhecer um pouquinho da trajetória dessa pessoa tão especial. E aí, doutor? E aí, Preparado? agora, Com Deus na frente? E sempre. aí, bom Aí demais. o escudo está protegendo a gente. Show de bola. Aqui tem uma pergunta que eu faço para qualquer um que vem aqui. Quem é Eduardo Lee? Pronto. Carnalmente, eu nasci de uma pessoa fantástica. Meu pai, John Menezes Lee, foi o sexto médico obstetra a chegar aqui na região. Faleceu em 2007 e nos deixou um legado importante. Honra, honestidade, capacidade e também amor ao próximo. Bom, no nosso bate-papo, nas nossas perguntas, na verdade, você fala muito de fé, muito da família, muito dessa parte que você cresceu, da infância. E como foi essa infância? A minha infância foi muito voltada a estudos, né? Meu pai é de uma origem irlandesa, minha mãe é de origem libanesa. Se encontraram pelos desvios do mundo e Deus uniu-os e nos trouxe até aqui. Eu e mais três irmãos. Carlos Lerry, que é o diretor O mais do conhecido da cidade. Verdade. O John Filho, que também é meu colega médico, obstetra, e minha irmã Celina, que é advogada e mora em Salvador. Não, então, a partir desse momento que houve a união de meu pai e minha mãe, formou esse legado de filhos e cada um seguiu o seu rumo. E Deus me colocou nessa trajetória, na trajetória que eu estou hoje. A gente pode separar dois mundos, antes de 2014 e depois de 2014. Vamos falar já desse período aí e das suas mudanças, né? Após É 2014. isso mesmo. Muito bom. A gente ainda continuando um pouquinho aqui na parte da infância, poderia falar pra gente quais os momentos mais marcantes que você teve nessa trajetória, nesse Pronto. período da infância? Eu sempre fui apaixonado por futebol. Sempre. Apesar Onde de tinha um ser. barba, você tava lá. Onde tinha um buraco, uma pista, jogava na rua, no paralelepípedo, que loucura. Né? Hoje a gente olha para trás e vê, poxa, quanta coisa a gente passou e podia ter evitado algumas lesões que a gente Sim, sofre hoje. Mas eu sempre gostei de jogar futebol, tinha minha turma, praticamente aqui em Itabuna, não tinha muito o que fazer, né? Ou era estudar, ou então, além de estudar, formar a turma para jogar futebol, ir para a SEAC, ir para as ruas. Ali em frente, ali a Santa Casa, tinha onde hoje é a ressonância, sim. era um buraco praticamente, né? E ali a gente fazia um futebol de várzea, inclinado por cima e jogava ali. Mas era sensacional. Isso me marcou profundamente. Mas como eu fui embora cedo para Salvador, para começar a me preparar para a vida profissional, eu fui fazer toda a parte do científico, na época científica, né? Estudando lá no Antônio Vieira, em Salvador e no Anchieta. Aí depois foi outra situação, sair da parte da infância ou adolescência para morar em Salvador. Bem diferente. Bem diferente. Mas mesmo assim consegui ainda formar um grupo importante de amigos e jogava basquete, você crê, né? Jogava, vai, eu tenho 1,98 m, vou aproveitar a altura, jogava ali na UFBA, ali em Ondina, tinha um grupo, muita gente jogando ali, os estudantes do Panamá, a gente jogava muito basquete ali. E acabei até fazendo um teste de basquete no Itapajipe, na Cidade Baixa, lá em Salvador. Mas a distância não deu certo, era muito longe, eu morava em Ondina, para lá, 2 ônibus, aí Não, acabei desistindo. outro nível, outra coisa, né? Falando de pessoas que te influenciaram, quem foi a pessoa que você tem como referência na sua infância e traz um legado na sua formação pessoal? Ó, na infância, eu mirava muito na pessoa do meu pai, né? Na honra dele, no estilo dele, um estilo britânico, a família toda dele.
A gente esperava muito, por exemplo, nas férias, para nós irmos para Maceió, que é onde ele tinha a família, formou lá, né, em Penedo, ele nasceu em Penedo, e a família toda do meu pai é de Maceió. Então a gente chegava naquela época, assim, final de ano era sagrado. Ele tinha um Landau, um Galaxy Landau, e a gente ia toda a família no Landau. Imagine nós Que aventura, hein? pequenininhos, né? Carlos, eu, tudo pequenininho, sempre fomos, né? Para não dizer o contrário. E viajava, mas era uma viagem fantástica. E sempre eu tinha aquilo como uma meta, estudar o ano todo para viajar no final do ano. Me marcou isso, meu pai, nessa época. E aí tem outras situações na parte profissional, que você não sei se você quer que fale agora, mas na parte profissional nós temos grandes referências que eu segui para poder me espelhar e chegar ao que eu sou hoje. Muito bom. Tá vendo aí, gente? E valores de família é base, né? Sempre. E a gente traz isso para a vida, né? Sempre. Depois que a gente aprende, e aprende muito mais, que a família foi a instituição que Deus criou, que a gente dá valor mesmo. Muito bom. Como você descreveria a importância da educação, da humanidade e do amor ao próximo na sua trajetória? Isso aí é o foco, né? Quem é médico tem que saber isso. Né? Você tem que ter, primeiro, amor ao próximo, para saber julgar, tratar e conduzir a situação. Segundo, a honestidade em saber que está tratando de forma que você vai chegar a um fim. E esse fim é a cura. Você vai dizer, e ter consciência de que aquela cura não é você que está dando. Você está sendo instrumento de Deus para poder chegar a esse determinante ponto, né? Que é a cura do paciente. Muito bom. E não se perder no caminho, né? Isso é Não. muito importante. Apesar de porque... que você sabe que a gente vai falar alguns termos cristãos aqui, flechas, termos que a gente usa muito no nosso grupo do Evangelho, por nós sermos cristãos, e nós somos setados o dia todo pelo inimigo, né? Sim. E a gente tá blindado de uma forma incrível, além a palavra é o nosso escudo e eleva o nosso Espírito Santo para que nos proteja a cada dia. Mas nós somos tentados desde o momento que nós saímos da cama, abrimos o olho. Até em sonho, né? A gente é Já ia tentado. falar, o inimigo atenta até em sonho. É sonho. Né? Mas ele não controla o sonho, ele pode estimular, mas não controla. Exatamente. Temos que ter a fé no Senhor e acreditar que tudo dará certo. Exatamente. Falar nessa parte religiosa, você prega na Batista Esperança. Isso. No Pastor Mel lá, inclusive um abraço, Pastor Mel. Né? Por que Conta um pareça, pouquinho né? dessa trajetória dentro da veja bem. igreja, dentro da congregação. Eu falo bastante, viu? Fica à vontade. Vamos lá. Eu falei para você que eu dividia dois tempos, antes de 2014 e depois de 2014. Contar um pouquinho dessa trajetória de 2014 para você entender. Quando eu vim morar em Itabuna, em 1990, aliás, 92, 90 eu me formei, e eu fui porque eu fiz um concurso do Estado, baseado aqui, meu pai me estimulou para fazer esse concurso, e eu passei e vim para cá. Foi o primeiro ponto. E eu sei que Deus me usou para isso. Depois a gente vai chegar. Você vai ver que isso não foi escolha minha. Tá? E a partir daí, nós começamos a vir para cá nesse momento, em 92, e começamos a trabalhar. Né? Mas sempre meu foco era de voltar para Maceió, onde fiquei lá 7 anos e eu queria voltar para Maceió. E lá eu queria fazer minha carreira profissional. Eu tinha carreiras sentimentais e profissionais, querendo ser empregadas lá. Mas não teve jeito. A proporção que eu fui ficando aqui, as raízes foram crescendo e eu não pude mais sair. Ou não pude, ou Deus não deixou mais eu sair. Sim. E acabei me capacitando em provas de título e entrando na Santa Casa, dando plantões. E é uma área, a ginecologia e obstetrícia, que os plantões vão vir logo de primeira para você, porque praticamente você tem que sobreviver com o que você dá de plantão. Você não é conhecido, então você só vai ser conhecido depois que você mostra o seu serviço e esse serviço é divulgado no boca a boca, né?
Isso ficou até 2014. Naquela época, eu me casei em 90 eu vim para cá em 92, casei em 94. E vim para Você cá. precisa desbloquear seu iPhone antes. Aí, desculpe, a IA sempre fala. Aí o que acontece? Em 94 vim para cá, acabei me casando, Casou em tendo 94. filhos, e aí começa o quê, velho? A gente trabalhar para a família, para a subsistência da família. Sim. E no começo Já de. está enraizado. Só que assim, evidentemente, sempre dependendo, além do seu esforço, do repasse das entidades que você trabalha, que são os hospitais públicos. Eu não sei se você lembra, teve uma época a Santa Casa passou por uma crise financeira muito grande e ela começou a ter atrasos de repasse. Santa Casa hoje emprega a maioria dos médicos que terminam para trabalhar nas suas unidades como plantonistas, porque ela domina basicamente o sul da Bahia inteiro com seus hospitais. Então ela começou a ter esses atrasos e eu com o filho estudando e eu precisando trabalhar mais. E nós ficamos 9 meses sem receber da Santa Casa, na época. Muito tempo. E, evidentemente, Barriga não espera, boleto não espera. Exatamente. Então, assim, a medicina é uma profissão que rende muito, você trabalha bastante, precisa que esse trabalho lhe retorne para você investir em capacitação. Eu não tinha mais, assim, mais financeiramente como investir em capacitação. E meus filhos foram estudar em Salvador. A mesma situação Seguindo o que eu exemplo tive. do pai. E assim, eu precisava trabalhar mais, e eu comecei a conversar com Deus. Intimamente, eu não era ainda um convertido na época. Conversar. E ele me começou a preparar minha entrada no seu caminho, na luz que ele queria que eu entrasse. Nesse momento, minha filha passou, também não sei se você lembra daquela dengue hemorrágica que teve aqui em Itabuna, que várias crianças, eu vivi isso em loco lá no Novaes, com as crianças passando mal, me pedindo para internar, aquilo foi um caos, né? E muitas crianças morreram, né? Minha filha pegou, naquela época, nós internamos, ela chegou a estar num estado crítico e muitas mulheres de oração de denominações evangélicas foram lá, oraram por ela, e eu comecei a ver essa situação e Deus me mostrou, a partir daquele caminho, mostrou o caminho que eu tinha que tomar, que eu começasse ali a enxergar o caminho que eu ia entrar. Isso foi antes de 2014. Né? E nesse momento que ele deu a cura para minha filha, porque foi ele que deu a cura, eu fui tocado por aquele momento, por isso que me pareça, eu sou um ex-fumante também. Nessa mesma época, ele me ajudou a largar de fumar, tá? E porque ninguém para de fumar espontaneamente, porque você sabe que o vício é uma coisa do demônio, e você, quando está muito preso a ele, você para sair só com o Espírito Santo te guiando. Ele começou a tirar esse vício da minha vida e também com a cura de minha filha. Eu fui convidado para assistir uma cantata de Natal na Igreja Batista da Esperança, por um casal que eu era médico. Ele, vai lá, eu fui. Fui tocado ali, na cantata, ele tocou ali. E um mês depois eu fiz o Encontro de Casais, que é fantástico. Nesse Encontro de Casais, nós fomos ainda mais trabalhados pelo Espírito Santo. Com 6 meses depois do Encontro de Casais, eu me converti. E tudo mudou a partir da conversão. Você está chegando em Tudo. 2015 aí, né? Já. Final de 2014. E a gente começou a ser tocado e guiado pelo Espírito Santo. E o caminho se abriu, o caminho se abre de uma forma absurda. Abre-se uma luz na sua visão. E ele começa a trabalhar nos pontos em que você vai ser instrumento para ele. Entendeu? Eu não fazia reprodução assistida nessa época. E nesse embate que nós tínhamos financeiro em receber da Santa Casa, custo familiar, custo filho, eu fui estimulado a fazer reprodução humana em São Paulo, em 2014. E Deus usou o Pastor Mel para confirmar essa ida minha pelo telefone.
Às 3 horas da tarde, o pastor Mel me liga, que eu já queria largar os plantões da Santa Casa. Ele disse assim, Deus me confessou aqui agora, ele não sabia o que era, e manda fazer o que está no seu coração, que ele confirma. Não precisou mais nada, velho. Eu nem sabia o que eu ia fazer depois disso. Minha confirmação era sair dos plantões, mas não sabia o caminho que ia tomar. À noite eu cheguei em casa, abri meu computador, fui para o e-mail, tinha um convite para uma pós-graduação em reprodução humana em São Paulo. Abri ali, não estava ainda entendendo, eu disse, rapaz, eu já tinha na época 48 para 49 anos, né? E eu me lembrava assim, será que eu vou ter ainda neurônio para aprender? E aí Todo mundo me inscrevi, duvida, né? muito. Nessa idade, não? Aí eu me inscrevi, né? Isso era mais ou menos no mês de setembro, e esperei ser chamado para a prova, né? Para fazer a prova de seleção para lá. E nada, deu novembro, dezembro. Quando foi dezembro de 2014 para 2015, o diretor do Instituto de Reprodução Humana de São Paulo me liga, eu estava de plantão. Eu até pensei que era trote, né? Que a gente já fica assustado. 10 horas da noite. E aí me liga, não, eu sou aqui, professor Jorge Ueno, sou do Instituto, estou fazendo uma seleção verbal primeiro para que você possa vir para São Paulo fazer uma prova escrita. E assim foi. A partir dali eu fui para São Paulo. E fiquei em São Paulo 3 anos. 2015, 2016, 2017. E comecei a me capacitar em reprodução humana. E ali foi uma luz profissional. Acendeu um pavio que me encantou e até hoje eu me capacito. Eu invisto muito na capacitação em reprodução humana para errar menos. Porque a reprodução humana, quando erra menos, acerta mais. Sim. Porque o errar na reprodução não é erro. As falhas são maiores do que os acertos. Senão você era Deus sem engravidar todo mundo. Então até isso ele manipula quem ele quer que seja ajudado, né? E nós tivemos essa oportunidade. Era um curso pago. Tudo que você termina depois do serviço, quando você se forma, serviço, a universidade pública, tudo dia, a partir daí, a sua capacitação, quem investe é você. Tudo investimento Próprio. E aí Deus honrou plenamente todos os tempos que eu fiquei em São Paulo, com 2 filhos em Salvador, mantendo minha esposa aqui. E nós fomos e terminamos a reprodução humana em 2017. E me invisto muito. A trajetória da implantação aqui a gente conta daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Sempre falam que às vezes Deus tem que capacitar a gente antes para receber alguma bênção, né? Verdade. E talvez a sua tenha sido os 9 meses sem receber na Santa Casa. Foi, exatamente. Foi um tratamento, a gente entende isso como um estímulo para que a gente pudesse pedir para ele, porque quando a gente pede, ele dá, e quando você busca, você alcança, para poder ele me mostrar o caminho que eu ia tomar. Segundo lugar foi as orações, o pessoal que foi para o hospital. Verdade. Eu não tinha noção disso ainda na época, né? Foi lá orar pela sua filha e você viu o agir do Espírito Santo. Mas foi uma coisa interessante. Muito bom. Na época, eu acompanhava no tratamento de minha filha, junto com o pediatra, o Dr. Jaime, que foi também uma pessoa usada por Deus para tratá-la. Jaime César, pediatra antigo aqui. E ele trabalha ainda, por incrível que pareça. E eu vi um exame dela caótico no dia, depois que a gente conversou com o pai, a mudança do outro dia. Impressionante a mudança. Jesus orando. Verdade. Vamos falar um pouquinho mais de formação, trajetória profissional. Por que você escolheu medicina e por que ginecologia e obstetrícia? Espelho. Meu pai era ginecologista obstetra. A gente vivia isso praticamente. Não era nem o espelho profissional, porque a gente sempre brincava, né? Naquela época, qual era a diversão que nós tínhamos aqui no final de semana? Ir para o cinema, que era matinê e matinal de manhã, no Cine Itabuna,
final de semana, não sei se você não é dessa época, não. Não, eu peguei o Cine Itabuna já fechando. Já. Fechando, eu peguei aberto de manhã. E era filme de Bang Bang, isso é uma coisa que não é interessante. Eu sou novo, mas eu lembro dessa parte. E aí o que acontece? E então, para Ilhéus, para a Praia da Avenida, né? Sim, aí Aí, eu fui muito. pronto. Só que ali era diferente. A praia que é hoje nem se compara como era antigamente. Era outra praia. A praia era bem pertinho, não tinha essa distância toda. Aí o que acontece? Nessa trajetória, todo mundo ficava torcendo para chegar ao final de semana, não tinha o que fazer. A única certeza que nós tínhamos é ir para Maceió no final do ano. De Landau. De Landau. Era uma história, meu Deus do céu. A gente aprendeu um bocado. E aí o que acontece? E no aperto e sem ar-condicionado, imagine. Nós íamos esperar o final de meu pai, era obstetra, né? E qualquer momento ele era chamado, não sei o quê. Aí nós íamos, vamos para a Praia Domingo. Ele falava assim, vamos para a Praia Domingo. Aí nós, meus irmãos, para a Praia Domingo, beleza. Chegava no meio do caminho ali, na Seplac. Ele olhava para o teto assim, ih, vai chover. Fazia aquele contorninho, volta que vai chover. Aí era uma frustração. Sabe onde ele ia? Ele era apaixonado pela profissão. Meu pai era apaixonado. Ele ia para o Novaes, qualquer momento, ele para ajudar, só para estar dentro do hospital, ou fazendo os seus próprios casos, ou ajudando. Era domingo, sábado, e ele levava a gente. Amava a profissão. Não tem como não, ser exemplo aí, né? Só que assim, era um trauma para a gente, criança, ficar lá no Novaes esperando ele atender, a gente não tinha o que fazer, ficava, né? Sim. Aí pronto, essa praticamente foi uma trajetória que nós convivemos, né? E eu e meu irmão mais novo, que praticamente passou por isso, são os únicos médicos que conseguiram se formar, porque Carlos não consegue ver sangue há muito tempo, desde que nasceu, e minha irmã também. Então, quem mais viveu isso foi quem seguiu a profissão do meu pai. Você contou alguns, vamos dizer assim, abre aspas, alguns perrengues da vida, Sim. Desafios, mas esse foi o maior no início da sua trajetória profissional ou teve algum outro? Qual? Me lembrei. Em ir para São Paulo e ficar sem receber. Sim, não tenha dúvida. Isso aí, primeiro que você imagine, você já tem uma certa idade, amadurecimento, tem nas suas costas pessoas que dependem de você. Você tem que manter a sua honra, sua integridade, sua honestidade. E às vezes esses apertos a gente faz com que tome atitudes que não é da sua linha de conduta, e eu não precisei tomar essas atitudes. E minha preocupação era essa. Não desonrar o nome de meu pai, que ele deixou aqui. Eu não queria nunca fazer isso. E praticamente enterrar-me sem a capacidade que eu queria alcançar. Nunca foi um pensamento ir pelo caminho mais fácil, né? Nunca. Porque eu aprendi uma coisa. Pelos caminhos difíceis, seu testemunho é mais rico. Não é? Foi profundo. Então. Até hoje eu falo para minhas pacientes. Mas ela é poderosa. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes. A trajetória da reprodução para o casal tentante é muito dolorido. Porque os insucessos são maiores que os sucessos. E ela tem que entender que quando acontece um sucesso num provável insucesso, o testemunho dela enriquece. E ela vai ser uma obra usada por Deus para clarear a mente de outros casais. Grande exemplo. Você falou que no início teve vários plantões. E como que era conciliar esses plantões com a família e uma vida digna nesse começo? Muito bem. Quando eu terminei, eu cheguei a dar 7 plantões por semana. Eu trabalhava Não dormia, né? em hospital, né? Antigamente tinha o pronto-socorro da Cotef, eu era emergencista na Cotef, que depois virou emergencista no Hospital da Unimed, depois fechou e não abriu mais. Eu cheguei a dar plantão no Hospital Maria Gorete, ainda, logo no começo. Dava plantão na antiga maternidade Esther Gomes. Comecei dando plantão no Novaes, depois eu passei um tempo sem dar, e só fiquei nos outros. Mas era assim, saía da Mãe Pobre, ia para o Gorete, do Gorete corria para a Cotef,
eu tinha que me virar, não tinha como Era um manter. era um período extremamente profissional, Muito. só para trabalho. Só para trabalho. Acabou o lazer aí. Nada. Isso foram exatamente nos primeiros 10 anos, 15 anos da minha vida, foi assim. E tem que ter uma família base para que É. possam entender a situação. E a minha base, foi por isso que eu disse a você, que depois eu ia tocar no assunto, porque Deus fez eu passar no concurso para cá. Perfeito. Depois você me pergunta o que eu lhe digo. Eu vou perguntar agora, quando surgiu e como se interessou, a reprodução humana a gente vai falar daqui a pouco, o que mudou para você emocionalmente, profissionalmente, ao tomar novas direções? Muito bem. Emocionalmente mudou o interesse de me capacitar. Eu era muito, como é que se diz? Verde não, eu estava muito em cima do muro, não queria mais empregar em capacitação, porque eu sabia que eu não ia ter um retorno daquela capacitação e acabou eu ficando muito parado, né? Então, o que acontece? Quando a gente amornece, o que é que Jesus faz? Ele vomita. Esfriou. Esfriou. E nesse esfriamento eu paguei o preço de ficar dependente das instituições para o meu recebimento financeiro. E quando mudou isso tudo, evidentemente, aprendi que quando você capacita, o retorno vem. Quanto mais capacitado você erra menos, você acerta mais, sua divulgação melhora, o boca a boca ele traz, e aí é uma roda viva. Quanto mais você acerta, mais retorno vem, mais você ajuda, mais Deus usa você para outras instrumentações, e aí vai, velho. Perfeito. Perfeito, é isso. Sou testemunha disso, nós vamos falar já, né, do quanto que eu sou grato em você ter a percepção do que eu precisava, né, e o estado em que eu estava. Então, porque Deus me tocou naquele momento a abrir minha boca, e você não era meu paciente, nem é. Eu sou uma pessoa que está ali ajudando. Porque dentro da minha especialidade, eu trato você de outra forma, mas Deus me tocou para usar um tipo de tratamento para você. e eu vou te falar, viu? Um médico paciente, porque para fazer 3 ultrassons seguida, volta porque tem gases, volta porque tem isso. E querendo descobrir e identificar. Muito obrigado. Amém. Você não sabe a gratidão que eu tenho. Amém, ó. Agradeço ao Senhor, porque... Todos os dias. Todos os dias. Mas o humano aqui também é importante. Não, amém, amém. Tem os conhecimentos. Você sabe que o reconhecimento carnal faz parte de um crescimento espiritual. Quando você entende que o reconhecimento daquela pessoa pelo seu trabalho, que o seu trabalho foi estimulado pelo Senhor para poder ajudar aquela pessoa. Perfeito. Mike, respirar aqui, vamos faturar um pouquinho? E aí a gente tem que manter o podcast aqui, manter os estúdios. Já é papo reto aí, você está na tela. É o nosso podcast aqui semanal, todas as sextas-feiras às 19 horas. E pensou em Flashnet, pediu internet para sua casa, demorou? Liga para Flashnet, velocidade é com a gente. Hoje nós aqui temos 900 MB de internet, então atende toda a cidade. Liga aí 73988046192. Né? Boteco, que eu só quero falar Boteco Gaúcho, que não é mais Boteco Gaúcho, é Boteco Café e Pizza. Gaúcho, Café e Pizzaria. Toda referência da cidade, todo mundo já conhece. No início da Avenida do Cinquentenário. Pensou no café da manhã, Boteco do Café. Pensou em pizza, Boteco e Pizzaria, Boteco Gaúcho, Café e Pizzaria. Quem mais? Posto do Gordo. Pensou em lavar o carro, fazer aquela higienização especializada, bairro de Fátima, logo ali ao lado da churrascaria do Vicente, procura o Posto do Gordo. Quem mais, Mike? Ticticom, pensou em fazer aquela festa e você quer ter segurança em vender os seus ingressos? Fecha parceria com a Ticticom, venda online de todos os seus ingressos e a certeza que você vai receber tudo aquilo que você vendeu. Biolimp, pensou em produtos de limpeza e higienização para sua empresa, para seu escritório, para sua casa. Dê um pulinho na Avenida Dom Pedro II, 276, Eunápolis, procura a Tia Neire lá,
ou o tio Sérgio. E quer manter bem informado? Acesse www.cacaunews.com e... Pulou, Mike? Acesse aí o Cacau News, vai se manter bem informado, o portal de notícias mais atualizado da região. Diga aí, JP, é um dos nossos podcasts aqui, dos nossos estúdios. Acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. Com o nosso parceiro Joab Paiva. E mais um podcast do estúdio, Entre Nós, apresentado por Charliane Souza e Joãozão. Toda quinta-feira, às 19 horas. O que mais, Mike? Grapiúna TV. Grapiúna TV é o nosso bebezinho, tá nascendo. Nós vamos ter TV todos os dias, 24 horas por dia, e um telejornal, logo, logo aí a gente já anuncia a nossa TV Grapiúna, Grapiúna TV, a TV web mais atualizada da região. E claro, não pode faltar os nossos estúdios, Hub 73. Pensou em gravar aquele seu podcast, o audiovisual, vídeo, qualquer produto para suas redes sociais, ligue para 73981 40 4892, fale com Carol. É isso aí. Show de bola. Em breve, vamos colocar o que aqui? A reproduzir? Se vocês vamos fazer eu faço seu parto e a gente bota a reprodução aqui. Fazer uma pergunta. Você foi longe, hein? Ué, não é? A Carol também tá aberta. Vamos tá tirar aberta. esse parto aqui dessa gordura. Não, mas calma. A gente pode partir ali e ali fazer nascer. Ah! Rapaz, vamos falar de reprodução humana, mas antes vamos tocar nessa situação que a gente estava falando, onde eu sou muito grato que Deus te usou em abrir a boca e falar comigo sobre a situação de saúde que eu vinha passando. Né? Vamos fazer novos exames logo, logo. E já acredito que vai ter melhorado. Não vai precisar fazer outras injeções, né? Mas se for preciso, nós fazemos. Né? Amém. Mas, vamos aí. A questão do... Você disse que me trata de uma situação diferente com relação aos seus outros pacientes. Sim. Né? Os outros estão ligados diretamente à clínica Reproduzir. Isso. Né? E no meu caso, você trata de um achado. E como você trata essa parte e outras pessoas que queiram seguir esse mesmo método que você usou comigo? Deixa eu te falar. Eu sou ultrassonografista também, né? E você me encontrou numa clínica de ultrassom, o qual eu sou um dos sócios. E naquele momento da avaliação que a gente fez em você, eu fui estimulado a te falar o que você tinha e abrir seus olhos e dali tocar num assunto que eu poderia ajudar. Porque não é o nosso foco. Porque a clínica que eu atuo, a minha especialidade, não gera esse tipo de tratamento mais profundo. Então poderia faltar com você alguma coisa a mais se eu aprofundasse. Então o que a gente fez com você foi um tratamento de choque para dar um start, para você abrir o olho, para procurar colegas para poder te ajudar. E algumas situações na ultrassom, a gente fala, em algumas situações, indica já um profissional para atuar na hora que a gente acha alguma situação que precise ser investigada. Foi o que aconteceu na ultrassom do ano passado. Pronto. Você me passou pro seu colega. Foi, você não foi. Fui. Ah, foi. Não dei continuidade em nenhum tratamento. Aí volta esse ano. Aí você... Aí não precisa falar mais nada. Aí pula. Pula o assunto. Corta. Não, a bronca foi boa. Né? Mas é um alerta mesmo que... Para todos nós. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Você sabe como é que... Nós somos o que comemos. Sim. Nosso corpo tem mais... O peso do nosso corpo é mais peso de bactéria do que propriamente de massa. Então, essas bactérias vivem daquilo que nós comemos. E muitas substâncias boas são metabolizadas por essas bactérias, tipo magnésio, zinco, cobre. E essas bactérias boas têm que estar sempre ganhando das ruins. Porém, quando nós nos alimentamos de situações em que
os processados, os multiprocessados, os industrializados, são a massa da alimentação diária, você vai pagar isso com o seu corpo. Você vai matar suas bactérias boas, vão crescer as bactérias ruins e todas as malévolas dessas bactérias vão vir. Você vai pagar um dia. Né? Você tocou num tema que eu sinto hoje. Um corpo mais leve, mais saudável, menos dolorido. Sim. Eu viajo muito, às vezes 8 horas, 10 horas dirigindo. Estou com um colega agora que chegou em Botirama. Agora, era para eu estar lá com ele, mas eu tinha o podcast hoje e decidi não viajar essa semana. Mas são viagens, assim, cansativas em alguns momentos. E a gente acaba ficando dolorido. Dolorido, às vezes, não só pela viagem, mas pelo que o estado em que o corpo está. Exatamente. Então, hoje, eu me sinto muito melhor do que Esse estado que você refere chama estresse oxidativo. Então, você entra num estado de estresse oxidativo que o seu metabolismo começa a funcionar mal, seja ele o hepático, o renal, cardíaco. E isso vai somatizando anos e anos, um dia a bomba para. Se a máquina parar, o bicho pega. Depende de como ela vai parar, né? Se a ordem for de cima, amém. Se for de outro jeito, não. Não, é verdade. A gente estava falando aqui em medicação. Não sei se você pode ou se quer falar o nome, mas as meninas também perguntaram, que estão aqui com a gente, perguntaram em alguns efeitos. Então, Vamos se lá. você quiser falar o nome, fique à vontade. Não, E quais os efeitos? É aberto hoje o uso de tizerpartida, que é uma medicação usada para controle de obesidade 1 ou 2, e são fantásticas. Todas essas medicações, não só a tizerpartida, semaglutida, liraglutida, são medicações que inibem a vontade de comer através de um receptor chamado GLP-1 e fez com que muita gente regredisse de peso, melhorasse a qualidade de vida. Só que o paciente tem que entender que isso é um gatilho, não é para eternidade estar usando. Porque os efeitos colaterais de tudo que você faz em excesso vai vir. Essas medicações, elas têm os efeitos, por exemplo, ela dá diminuição do trânsito intestinal, porque mantém o metabolismo gástrico retardado para você saciar essa fome mais, ou ficar com menos fome possível. Então, o conteúdo gástrico fica mais tempo. Com isso, se você se alimenta mais, vem azia, refluxo, empachamento, empachamento que a gente chama de barriga grande, inchada. Então, todas essas situações da digestão se encontra dentro do uso dessas medicações. Sabendo disso, a gente lança a mão de algumas outras medicações para melhorar. Mas a melhor ação é a mudança da alimentação. A diferença é que hoje a tizerpartida, e já vão lançar um outro, a ramaglutida, que é uma medicação que vai usar o glucagon o glucagon é um hormônio, um inibidor dele que nós temos no nosso corpo. E não chegou no Brasil ainda, mas não vai demorar pelas fronteiras abertas a chegar. São muitos quilômetros de fronteiras. E essa medicação, ela tem mais um receptor, a tizerpartida, que é o GIP. Ele ajuda a queimar a gordura, além de saciar a fome, ele ajuda a queimar a gordura. Foi essa medicação que ajudou. Muita gente continua ajudando. Só que a gente tem que abrir um leque aqui importante. Muitas medicações estão sendo falsificadas. Você vê na internet as medicações fiscalizadas, os valores são altos, não são baratos. Sim. Mesmo as manipuladas em laboratórios eletivos pela Anvisa. E você vê nas redes medicações como a tizerpartida custando 500, 600. Não compre, porque pode até ter uma dose de tizerpartida, mas tem outros componentes que pode ser pior para o ser humano. E possivelmente estão usando outras substâncias, como sibutramina, outras situações que possam dar essa saciedade
com os efeitos colaterais maiores e a pessoa está pensando que está tomando a tizarfatida. E os Então tem efeitos lá na muito frente cuidado. Pode cobrar do corpo. Pode. A sibutramina é uma droga que usava muito antigamente como inibidor de apetite. Só que ela é inibidor central, do sistema nervoso central. Então, quando inibia, tinha mulheres que tinham depressão, tristeza profunda. E quando você parava, é que nem a praia. Quando você avança com a areia, a praia no futuro ela não vai tomar essa areia de volta? Sim. É a mesma coisa. Você deixa de comer, fica sem comer, não tem horário para alimentação, o seu corpo vai pedir lá na frente. Por isso que depois dobrava o peso. Eu, no meu caso aqui em específico, para mim melhorou muito. Questão de ansiedade, dormir melhor. Com relação aos efeitos... Sua esposa gostou que você parou de roncar. Pois é. Com relação aos efeitos, eu senti uma tontura apenas em um único dia, como eu já relatei lá no consultório. E pra mim foi Agora, esses efeitos são muito variáveis, de acordo com a dose, é dose dependente e paciente dependente. Nem todos os pacientes sentem tudo, e alguns sentem nada, e outros sentem muito pouco. Meu caso. Bom demais. Meninas, respondido aí? Respondi. Pronto, vamos partir para outra agora. Ali valeu 2 partos essa consulta. Ai, o que para você significa reprodução humana assistida e termos simples para quem nos ouve? Vamos lá. Reprodução, eu acho interessante que uma das indagações que me fizeram na igreja foi: você está querendo ser Deus? Uhum. Não, estou sendo instrumento de Deus para atingir as famílias que estão necessitadas para criar uma família. A reprodução humana aqui no interior não existia, só existia nas capitais, no Nordeste, e quando Deus me tirou daqui para estudar, ele já tinha tudo armado para que fosse implantado um polo aqui, que eu não queria, pessoalmente eu ia botar em Maceió, mas o coração estava lá ainda. Ele fez eu colocar aqui. Ainda tentei, mas não deixou. E interessante que nós conseguimos fazer aqui em Itabuna o primeiro bebê, em 2020, completamente assistido por aqui. Feita a punção ao folicular da paciente, feita a fertilização do embrião, criado o embrião em incubadoras em laboratório físico daqui, implantado em gravidade e nascido aqui em 2021. Então, o primeiro bebê totalmente feito aqui, porque eu já tinha feito em Salvador, só que a paciente vinha de lá para ter neném aqui. Mas eu fiquei um tempo trabalhando em Salvador quando eu terminei em São Paulo. Porém, chegou um dia em 2019, já vou contar essa trajetória para você. Em 2019, ligou um mineiro para mim e o telefone falou: eu vi que você já faz reprodução humana, falou comigo, né? Eu expliquei fazer em Salvador, ia toda semana para lá. E ele chegou para mim: eu tô querendo botar um laboratório aí em Itabuna. Aí eu até falei: vem cá. Aí eu até perguntei brincando: você tem certeza? Você conhece aqui? Viu a região? Rapaz, tenho, mas eu quero botar aí. Aí eu tô aqui em Ilhéus. É outro instrumento de Deus. Eu vou lhe mostrar que os caminhos de Deus tem tudo, ele trabalha para um fim que ele quer chegar. E aí ele estava em Ilhéus, ele veio com a esposa e o filho em Ilhéus e falou no domingo me encontrasse no hotel que ele estava para a gente bater um papo. E assim foi feito. Ficamos lá 5 horas. E aí saí de lá entusiasmado. A proposta que ele fez era irrecusável. Eu assumiria o laboratório, ele implantava e eu seria o parceiro dele, não é sócio, parceiro. E o laboratório ia se chamar Reproduz In Vitro no início. O Jaré Vitro foi uma mudança que a gente fez depois, mas é uma questão de mercadológica. Uhum. E assim foi feito. Não tinha local ainda, não tinha nada, não tinha planta, não tinha nada. E aí eu sou muito entusiasta. Quando eu quero uma coisa e Deus acende no meu espírito, meu irmão, eu vou atrás. Nós
iniciamos todo esse papo e começamos a fazer a implantação da clínica. Aí, no início seria no Hospital Beira Rio, que lá tinha uma área no terceiro andar que valia, mas Deus não deixou. Não deixou. Mais uma ação. A visão que eu tenho hoje dele não ter deixado é porque ele queria esse laboratório mais perto de onde eu estou. E onde está hoje. De frente. De frente. E ali, ele não deixou montar ali no Beira Rio por uma questão de sociabilidade, não teve como. E nós trouxemos lá para o prédio onde é o Jequitibá Trade Center. A única resposta que eu quis de confirmação que era isso foi eu ter ligado para o espaço que é hoje o laboratório e confirmar se aquela área toda estaria disponível. E estava confirmado ali. Para você ter uma ideia, o tamanho do laboratório hoje é o mínimo ideal para Divisa liberar um laboratório de reprodução humana. Nem um centímetro a mais, nem a menos. É o tamanho certo. Então, aquela área ali. Tanto é que nós fomos aprovados pela Vigilância Sanitária com carta de louvor, por não tem nada faltando. E aí nós fomos. Pronto. Explica a Deus. Pronto. Aí em 2019 veio a pandemia em 2020. Em 2020 nós tivemos aquele decréscimo, né, econômico absurdo, não podia abrir as clínicas. Meu parceiro disse, rapaz, e aí? Eu tô nervoso, com medo. Vamos tocando, vamos ver. Foi aí que a gente acelerou, velho. Quando foi 2019 nós preparamos, setembro de 2020 inauguramos a clínica. Muito rápido. Um laboratório de alta complexidade, com todos os equipamentos para fazer os tratamentos de baixa e alta complexidade. Os equipamentos já vieram de Minas, foi tudo montado e o primeiro casal, no primeiro mês, em setembro, tratamos 8 casais e os primeiros 5 sucessos de gestação veio nesse mês. Dos 8, 5 engravidaram. E aí o entusiasmo começou. Muito alto, meu irmão, estado. Aí nós começamos. E aí, até hoje, Deus vem honrando os tratamentos. Evidentemente, as escolhas dos positivos é dele, as escolhas do bebê, que uma coisa é o positivo, outra coisa é o bebê chegar em casa. Sim. E nesse processo do positivo a chegar em casa, tem uma trajetória que a gente tem que aprender com o que ele quer. Recentemente, teve uma paciente que tinha feito um tratamento. Vou contar só esse testemunho rápido para você entender. O paciente nunca teve filho. E com 38 anos começou a trajetória da reprodução humana. E nessa trajetória, no meio termo, ela descobriu um câncer de mama. Teve de interromper a trajetória, tratar o câncer de mama, congelar os óvulos, esperar sair do período de tratamento, que são 2 anos após a quimioterapia, e transferir esses embriões, não ter dado certo. Aí esperou os 40, isso já tinham 42, 43, foi evoluindo. Quando foi há um mês atrás, ela veio aqui grávida. Engravidou. Só que, pô, até eu fiquei feliz, né? Só que quando foi essa semana, a gente foi avaliar o embrião, estava parado. A gente é protagonista do sim e do não. Sim. E aí você tem que saber lidar com certas situações que Deus lhe prepara para isso. E a primeira resposta que eu dou para as mães que passaram por isso é saber que ele está lhe privando de alguma coisa pior lá na frente. E só ele tem essa visão. Porque a gente não vai buscar na clínica o que você quer, uma resposta imediata. Sim. Não vai ter. Não vai ter. Situações de... A gente ajudou paciente, geralmente, quem faz um tratamento desse, que precisa, geralmente, são todos os casos, são pacientes que já vêm tentando ter uma certa idade, ou idade mais avançada, de ter engravidado de primeira, na época da Covid, com 7 meses, 7 para 8 meses, contraiu uma virose que não deu para constatar se era Covid ou não na época, muito difícil naquela época, e o bebê morreu com 8 meses na barriga.
Então, são situações que a gente vive, são os desfechos que a gente não sabe se dizer se é um desfecho negativo ou se é positivo para a mãe. Tem que Né? estar capacitado Tá. para lidar com essas Sempre. situações. Porque com 8 meses você já 8 tem meses. toda a Todo, expectativa. já estava O batendo na enxoval porta. tá Já. batendo na porta, então, cara, é Impressionante. muito complicado. São situações que hoje a gente ainda sofre. Quando eu tenho que imagino. dar uma notícia dessa, a gente sofre junto com o casal, porque a gente acompanha desde o começo, mas a gente tem que obedecer à lei do pai, não é a nossa lei, né? Falando em dados positivos e negativos, na sua avaliação, quais são as causas mais incomuns de infertilidade feminina e masculina? A infertilidade, existem causas de acordo com o tipo do fator da infertilidade. Você tem um fator ovariano, né, que é a anovulação crônica, que é a síndrome do ovário policístico. Você tem um fator tubário, que é o fator através de endometriose crônica, que é a doença que mais prevalece nas doenças inflamatórias para a infertilidade, é a endometriose. Você tem alterações hormonais no eixo central cerebral para o ovário, que é a falência ovariana precoce. Você tem alterações genéticas, né? Você Então, tem tem infinidade fatores de- uterinos, tem. São vários fatores, né? Mas dentre esses a endometriose ainda tem um fator prevalente na mulher. E no homem, hoje, se diz ainda a varicocele grau 3, aquela primária e secundária não envolve tanto, mas a gente sabe hoje que tem outros fatores epigenéticos, né? Trabalho, estresse, hormônios, o alcance da testosterona injetável hoje é muito fácil, e isso bloqueia completamente o homem, né? E a gente sabe que esse homem que usa testosterona há muito tempo pode ser estéril, não ter condição de reversão mais a longo prazo, né? Então são situações que a gente vive e o fator masculino ele se equivale em termos de percentual com o fator feminino. Sério? Muito, muito. É 50%, 50%. Tá? E se você for ver que o fator feminino é 40%, o fator masculino é 40%, e dos dois é em torno de 15%, 20%, então o do homem é mais do que a mulher, porque a mulher é 45%, o homem é 50%. Perfeito. Entendeu? Surpreendente essa informação. E a gente vê hoje um padrão de qualidade seminal muito divergente em relação à idade, porque o homem ainda tem a chance de ter filhos mais velhos com a qualidade melhor do que o da mulher. Não está dizendo que a qualidade vai ser sempre boa, melhor do que a da mulher, porque o sêmen do homem ele altera muito a partir dos 45 anos. Chegando aos 50 anos, ter chances de ter as mesmas alterações gênicas que dão os cromossomas da mulher. Tá? Só que assim, mas a chance de gravidez ele ainda tem, né? Eu tenho um caso aqui interessante de 1900, eu não vou nem contar o tempo atrás, foi logo quando eu vim morar aqui. Idade, né? Aí, eu não sei se você lembra de um senhor que morava em Itaúna chamado Ferreirinha. Lembra quem não lembra? Pronto, Ferreirinha. Eu fui a mão que fez o parto da Yolanda, a esposa dele, quando ela tinha 15 anos. E deu uma confusão naquela época, saiu no Jô Soares, eu não sei se você lembra disso. Precisava fazer o teste de DNA, e segundo eu soube, eu não peguei nesse teste, realmente era dele. Ele tinha 88 na época. Essa história sem revista, na época ainda Sim, tinha foi Veja. famosa. Né? Saiu no jornal, circulou a região toda. Mas isso aí marcou e disse, meu Deus do céu, que coisa, né? Como é que conseguiu, né? É 88 anos. E o povo disse que não faz, né? Mas tá aí uma prova. Não são todos. Não, né? não. Hoje a mulher, para você ter uma ideia, ela mantém uma fertilidade. Fertilidade é a chance de ser mãe até os 48 anos. Eu tenho 34 anos de formado nessa área de ginecologia obstetrícia. Na área reprodutiva são 11 anos. Mas gravidez natural até os 48 anos eu tenho 5.
pacientes. De um leque muito grande de pacientes que eu já tenho contato, para você ver como é raro acontecer. E de uma dessas 5, tem uma que passou pela minha profecia, que era gêmea e era mesmo. 2 meninas, aos 47 anos de idade. Ela nem quer me ver mais. Tá vendo aí, meninas? Tá vendo aí, gêmeas? Vamos tocar no assunto aqui de publicação. Você participou de uma publicação científica do capítulo do livro Reprodução Humana e Covid-19. Sim. Conta pra gente como foi essa experiência. Fantástica. Entrou no meu currículo como um diferencial na época que eu estava trabalhando em Salvador ainda, na Senafert, que meu mestre, na época era Dr. Joaquim, Joaquim Lopes, ele, além de me ajudou muito a crescer profissionalmente, abriu as portas para eu trabalhar na clínica lá em Salvador e me chamou também para participar dessa configuração desse livro. Foi um capítulo interessante para a gente estudar dentro dos containers. Containers é aqueles botijões de nitrogênio, como matar o vírus ali dentro, porque ali tem manipulação de gameta, pode vir a haver uma contaminação. E aí a gente participou dessa pesquisa e conseguimos definir como um método principal para matar esse vírus. Por incrível que mata o vírus da Covid, mas não mata o da Zika. A luz ultravioleta. Não é fácil não. 3 vírus, chikungunya. A chikungunya eu acho que é o vírus que aquele não mata, mas aleja. Não mata entre aspas, mas aleja mais do que mata, né? Tem dia que... Eu falo para as pessoas que eu sinto dores até hoje. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. E no auge da doença, parecia que eu estava apertando vidro na mão. Dói mesmo. Dói muito. E você sabe por que o vírus Aedes aegypti, a mulher tem maior propensão a ter dengue e outras doenças dessas do que o homem? Não. Porque, por causa do vestido, o flebótomo, eles têm uma altura média até o joelho para picar. Como o homem usa muita calça, são menos contaminados que as mulheres. Interessante. Falando do livro, você também é especialista e recomendado aí, requerido em várias cidades, países. Você tem uma trajetória fora do Brasil. Quando a gente iniciou e começou a vir casos específicos de fora, né? Itália, Austrália, e hoje a gente tem uma semente em alguns países do mundo. E Deus ajudou. Deus trabalha, né? 2014, nada disso. Nada disso. Né? Estamos falando de 21 anos depois. Eu tenho um paciente que a gente chegou agora a imagem, ela manda da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nasceu, minha filha mandou foto e praticamente eu acompanhei pelo celular o pré-natal dela. Então, assim, é uma esperança de vida para várias outras pessoas, evidentemente, não só da nossa região, mas de várias partes do mundo. É para explicar, eu sou um ninfeto ainda na reprodução. 11 anos é muito pouco. Tem colegas que têm uma vivência, um know-how muito mais alto. A aplicabilidade do que eu tenho hoje é para nossa situação aqui, que não tinha nada. Entendeu? Todo o casal que tinha que fazer um tratamento, ou ia para São Paulo ou ia para Salvador. No Nordeste era muito pobre em termos de avaliação e tratamento de reprodução. O importante é que nós iniciamos uma trajetória aqui, eu espero que meus filhos continuem, que os dois estão no mesmo caminho, né? Trabalham comigo, vão nessa mesma trajetória, para que um dia essa semente se prolifere. Mas Deus já falou isso. Por isso que eu sei que vai. Amém. Glória a Deus. Como falou que eles iam voltar e voltaram. E agora eles vão dar continuidade àquilo que a gente plantou. Terceira geração aí seguindo. Terceira geração da mesma área. Da mesma área. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de superação, fé e propósito? Sim. Parte boa. Muito boa. Você mencionou situações difíceis financeiras, plantões exaustivos e conseguiu superar tudo isso. Em que momento você pensou ou pediu
pedir o mesmo, desejar mudanças de trajetória. 2014 você já falou. 2014 foi vamos botar assim, a gota d'água da impaciência que eu já estava tendo, que eu estava querendo fazer qualquer situação para sair daqui ou ir embora. Aí Deus mandou aquela palavra do pastor Mel, foi que aí mudou tudo. É importante isso, a gente tá pronto para ouvir, né? Entender. Entender, porque às vezes a gente pede a bênção, Recebe, mas não entende. mas não entende. Teve E a um gente caso- fica se questionando. Uma das experiências que Deus fez eu aprender muito a ouvir, a entender a situação como um todo, foi um caso no plantão. Eu recebi uma paciente de Conquista e eu fui dar plantão na Santa Casa à noite e tinha na troca do plantão um prontuário que ia chegar uma paciente numa situação de risco fetal. Estava com bolsa rota, rompeu a bolsa com 29 semanas. 29. E precisava da UTI neonatal. E uma paciente de um cunho pecuniário diferenciado. Aí eu não entendia por que estava indo para lá, porque ela poderia ir para Belo Horizonte, para Salvador, e preferia não sair de Conquista, que é um polo também, né? E ia lá para Itabuna. Isso eu fiquei me perguntando o tempo todo, falando com as enfermeiras, como é que vai trazer uma paciente? Essa paciente chega lá no plantão e eu indago a mesma que eu indaguei com ela. Por que você veio, não sei o quê? Ah, porque eu estou com a vaga esperando em Belo Horizonte, mas amanhã eu devo pegar um avião e o avião não quer me levar, porque o filho é uma situação de risco realmente. Aí eu internei essa paciente e comecei a conduzir da melhor forma possível para dar tempo para ela chegar a ser transferida para Belo Horizonte, como ela tinha me informado. Na madrugada, quando eu cheguei em casa do plantão para o dia seguinte, na garagem do meu prédio, eu abri a porta do carro para voltar para a Medicala. Aí Deus fala comigo: fale para aquela moça, a paciente, que ela não vai para canto nenhum. Ela vai ter neném tal dia, tal hora com você de parto normal. Exatamente isso. Voltei para o hospital. Você profetizou na vida dele. Meu amigo, eu tremia, eu sabia se era verdade ou não, eu tinha que falar, né? Aí eu era um novo convertido. Aí eu cheguei na cabeceira da cama. Primeiro que você vai professar uma fé que não sabe se eles vão entender. Sim. Todos os familiares dentistas ligados à área de saúde são pessoas que têm um nível cultural aumentado para entender uma situação que eu vou explanar, que eu não sei se eles estão aqui em nível de fé para entender. E assim fiz. E a moça falou: doutor, minha vaga foi cancelada em Belo Horizonte. Eu não sabia. Aí disse: então, minha filha, você vai obedecer as palavras que eu lhe disse. Vou lhe conduzir até tal data, até a hora, e 1h30 da tarde do dia tal, você vai deflagrar o parto e vai parir. Jair, foi um relógio. Deu para chegar na data que a gente queria e no horário que foi determinado, ela pariu 1h30 da tarde. Pariu normal. O bebê não foi para a UTI, não precisou. Foi atendido no próprio alojamento conjunto com a mãe, né? E depois desse dia eu disse aí, ó, com 1 ano, eu vou para o aniversário de 1 ano desse bebê em Conquista. Com 1 ano, eu fui à Conquista para o aniversário dele. Até hoje a gente troca informações. Isso é forte demais, meu irmão. Isso aí foi amadurecimento de fé. Foi Deus me usando para uma situação. Como sua fé em Jesus Cristo sustentou durante momentos críticos. Provação. Esses momentos que eu tenho vivido, às vezes a parte espiritual quer dar uma amornecida e ele lhe chama para o eixo novamente. E a gente vê muita pregação, né? E aí a gente vai para uma pregação, aquela pregação toca no seu coração, e aí você tem que fazer 2 situações. Você tem que pegar a sua alma, ou a sua alma está perto da terra ou perto do Espírito Santo. Quando você ora, está muito
entronizado, ela está muito perto do Espírito Santo. Quando você está amanhecer, está perto da terra. Então, você tem que sempre estar orando e certificando que nessa entronização com o Senhor para estar perto dos céus. Rapaz, não é transformador. Eu já fiquei apaixonado quando eu comecei a ler as suas respostas, Sim. né? Então, ali, um nível de resposta, assim, muito alto, muito alto, muito alto, né? Mas, nesse bate-papo, a gente vai melhorando, transformando, e algumas coisas arrepiando, e Deus falando nos nossos corações, isso é muito bom. Existiu uma experiência transformadora fora da sua rotina? Viagem, mudança, projeto. O que mudou seu jeito de pensar? No momento em que eu fui tocado em que eu tinha que me capacitar muito para ser uma referência naquilo que Deus ia me usar, eu comecei a empregar em viagens e cursos específicos até hoje. Hoje eu vou dizer minha idade, tenho 61 anos. E muito jovem. Ué, porque a carne tem 61, o espírito tem 19, 20, Aí, tá vendo? né? E a gente vai nessa vibe, né? E E aí, eu vou cortar aqui só um minutinho, só para pegar uma fala sua. Com 47 anos, você se perguntou se ainda tinha neurônios para neurônio, aprender. pois é. E hoje, com 61? Eu tenho mais neurônio do que eu tinha 18 anos, porque eu tenho um amadurecimento que Deus abriu minha cabeça assim, ó, pá, para poder crescer naquilo que a gente quer empregar. Ele não só capacitou, porque para tudo que a gente tem que provar para Deus, não precisa de documento nem nada, mas para o homem precisa ter títulos. Sim. E hoje eu tenho, para tudo, eu tenho um título de especialista registrado em reprodução humana, em ginecologia, em obstetrícia, pós-graduando, formado pelo MEC em ultrassom. Então, para isso, eu tenho que provar o homem. Não preciso provar Deus, mas para o homem eu preciso. Então, não faço nada que eu não tenha um respaldo técnico e comprobatório daquilo que eu fiz com título para poder executar. Me chama a atenção também um outro momento de uma fala sua. Você fala que 11 anos você é um embrião nessa área de Sim. reprodução humana. Mas talvez uma das grandes diferenças sua, além desse reconhecimento, né, seja a capacitação. Sim. Né? Então, às vezes tem um colega com 30 anos, mas ele talvez esteja menos capacitado, menos atualizado, e você vem constantemente se capacitando e se atualizando. Essa busca, a gente procura estar sempre ligado com os melhores. Então, assim, quando você está ligado com os melhores, estimula você a chegar àquele ponto. Sim. Quando eu me espelho num colega que é muito, mas muito melhor do que eu quero chegar naquele nível ali. Talvez Águia salvou com águia, né? Exatamente. Eu não estou dizendo que eu possa voar tão alto quanto aquela águia, mas vou chegar perto. Entendeu? E às vezes a gente porque eu não comecei antes? Porque Deus não queria, que eu queria que eu passasse pela aprovação para eu chegar ao ponto de pedir a Ele para ir embora para poder fazer. Entendeu? Então, é a idade que hoje eu tenho para poder me capacitar. E assim eu vou fazer. Por incrível que pareça, hoje eu estou espelhando para os meus filhos seguirem esse caminho. Meu filho veio de São Paulo ontem, passou por outra prova de especialização que eu já tinha feito em 2001. E passou. Eu já tinha passado. Ele veio, não, vou fazer que nem ele. Já vai para São Paulo a partir de março fazer a reprodução também. Entendeu? Só que ele vai numa outra idade, evidentemente. Só que ele vai trabalhar para mim, que não é Mas besta, tá né? né? Lógico. Né? Tá orientado. O exemplo arrasta, você acredita? Com certeza. O bom exemplo arrasta. E a base familiar. Você tem que ter... Olha, a família é tudo. Eu viajo com minha família. Eu implantei uma união dentro da minha família, da minha esposa com meus filhos, de forma que sua célula, vamos dizer assim. Minha célula. E de forma que a gente, um dependa do outro. Entendeu? Hoje eu vou falar uma coisa interessante. Eu fiz o congelamento de óvulos de minha filha. Ela tem 26 para 27 anos, vai casar daqui a 3, 4 anos, vai fazer residência. Hoje eu fiz o congelamento, está até no Instagram da clínica.
A gente fez Passar lá na congelei os óvulos dela. E é uma situação interessantíssima. Interessantíssima, é. Porque o que acontece? Quando você posterga a gravidez, você planeja essa gravidez para o futuro, você tem hoje uma chance de ter qualidade nessa gravidez. Não que você vá usar. Pode ser que nem use. Pode ser que use. Vou dar um exemplo. Ivete Sangalo. Sim. Ela guardou os embriões e usou quando quis para poder ter as duas meninas. Né? E foi lá na Cena Fest, onde eu trabalhava. E então esse planejamento hoje está ao alcance aqui, a região inteira, para poder fazer. Tanto homem como mulher. Pronto, doenças oncológicas. Você jovem que tem uma notícia que tem um tumor que vai precisar fazer quimioterapia. Conserve seus gambetas, depois você dá quimioterapia, você pode usar. Entendeu? Muito bom. E é uma situação que poucas pessoas têm esse conhecimento. Né? E aqui não tinha, né? Não tinha onde botar, né? Exatamente. Tinha Então, que ir hoje, para fora viajar. tudo é um custo, né? E hoje você tem tudo aqui ao alcance das mãos. E você fez você falou custo, uma palavra custo. Realmente, esses tratamentos têm um custo, porque eleva a ciência a um custo X. Mas da forma que a gente faz, ajudando de uma forma que facilita para que possa ser feito, muitas fizeram. Nós temos mais de 500 casais desde 2020 tratados aqui. É o que deixa ao alcance de muitas famílias realizarem seus sonhos, né, de ter seus filhos. Isso. Muito bom. Falando um pouquinho de visão de comunidade, tecnologia e futuro, como você enxerga a importância de contribuir com a comunidade onde vive? Bom, primeira importância é ser uma referência na ajuda de formação das famílias. Também de esclarecer os pontos que a gente pode alcançar na qualidade de se ter uma geração dentro daquela família que possa chegar em casa. Porque a gente trabalha com duas vertentes. Quando a gente ajuda a entrar, quer que ajudar a sair lá na frente. Né? E mostrar para a comunidade o alcance desse tipo de tratamento que é possível, e é possível naqueles que creem, né? No alcance de um tratamento desse, para ajudar a ser um vetor para o crescimento familiar de todas as famílias que têm interesse. Perfeito, muito bom. E na sua visão, quais os desafios desta comunidade? Você está falando da região que a gente mora? Sim. Rapaz, é muita... Eu sou um cara crítico pra caramba. Eu acho que eu não devo falar muita coisa aqui, não, porque eu sou muito da crítico. Da nossa região, das pessoas que convivem aqui, né? Deixa eu te falar. É porque a gente vê tantas situações esdrúxulas, seja política, seja de mazelas. A gente tem uma visão muito mais ampla daquilo. É porque você tem uma visão macro. Né? Pois é, rapaz. E aí são situações... do nosso dia a dia, do convívio, da área que a gente mora, e a gente vê e pergunta assim, por que não é feito dessa forma, é feito dessa, para poder ludibriar, para chegar desse ponto e relativizar uma coisa que era muito mais simples para ser feita. Entendeu? Então, assim, eu oro que um dia nós tenhamos uma educação que possa ampliar as mentes das pessoas, que façam as nossas escolhas. Ele é inteligente. Nossas escolhas sejam escolhas completas, guiadas pelo Espírito Santo para que possa nos ajudar. Amém. Vou ampliar muito não, porque a gente vai entrar numa vibe... numa seara. E o que Eduardo tem deixado ou gostaria de deixar para a comunidade? Veja bem, eu tenho deixado uma referência de um tratamento específico que não existia. Eu quero ser essa referência de ajuda e que essa referência seja entendida como um instrumento de Deus para aquelas famílias. Não porque eu faço, e sim porque sou usado a fazer. Né? E a partir dessa semente que eu plantar, que possa florescer,
outras situações, outros colegas que têm o interesse de seguir no mesmo caminho. É um caminho que precisa de um investimento alto de capacitação e de interesse. A acomodação, não, quem for acomodado nem entre, porque não vai. Por isso que é um caminho que tem poucos. E poucos são escolhidos, e poucos vão passar pela brecha para poder ser usados por Deus para isso. Vamos falar de um tema popular e mexeu com o país algumas semanas, apesar de ter já um tempinho que vem caindo talvez no esquecimento, mas você, pai, apesar de todos 3 adultos, mas está chegando próximo da época de ter netos, Calma. né? Neto, tá perto. Calma. Né? Mas vê também em outras famílias o reflexo das redes sociais e dos telefones nas escolas. Sim. Na sua opinião, você concorda que esses telefones têm que ser privados, proibidos realmente dentro da área escolar? Sim, eu concordo. Minha esposa é professora do município, desde a época antes de me conhecer. E já está provado que a influência do celular é um fator epigenético no desenvolvimento das doenças psicossomáticas, TDAH, autismo. Então, a iniciação precoce do uso do celular é um fator para esse desenvolvimento dessas mudanças comportamentais. O celular é uma válvula de escape para a paciência dos pais, porque antigamente não tinha isso, velho. Tipo Entendeu? assim, para de chorar, toma o celular, né? Eu vejo muito isso lá na clínica. A mãe leva por uma questão de que não tem onde deixar o primeiro filho, 2, 3 anos, para o menino ficar quieto, dá o celular. Né? Cria um vício. E esse vínculo vai até ela, depois que entra na visão, na mente da criança, você não consegue tirar. Entendeu? E aí as outras situações de desenvolvimento intelectual, por exemplo, diminuído, vai acontecer. Que vai criar uma dependência. Eu tiro um exemplo, que é a mesma coisa. Se você pergunta a uma mulher hoje qual é a data da última menstruação, onde é que vai estar essa data? No celular. No celular. Antigamente Número de não telefone tinha. de pessoas conhecidas. No celular. Mas, por exemplo, que é uma pergunta corriqueira. Você vai fazer uma consulta. Qual é a data da sua última menstruação? Carol, qual é a data da sua última menstruação? Você sabe? No celular. Olha lá. Então, assim, antigamente você não tinha o celular e você ia olhar, ia anotar essa data, né? Mas hoje não. Acabou, é tudo no celular. Tem um aplicativo para tudo, então você não pensa, né? É muito importante você não esquecer que a inteligência artificial, ela veio para ajudar, não veio para ser a primária e você ser o secundário, né? Perfeito. Muito bom. Vamos caminhar para o finalzinho? Mas antes disso, tem uma pergunta aqui que eu amei a resposta. Deixa eu procurá-la aqui de novo. E ela diz o seguinte: existe algum assunto que você acha que a sociedade evita falar, mas que deveria ser debatido abertamente? Dentro da reprodução. Da fé. Da fé, sim. Ligado à minha profissão, como eu te falei. Tudo bem. O fato de eu ajudar as pessoas a engravidarem, eu não estou sendo um Deus naquilo que é um propósito divino. Eu estou sendo um instrumento. Que a sociedade entenda que naquilo que eu faço é a união de gametas, são células. Sim. A vida quem dá é ele. O sopro de vida quem dá é ele. E a partir do momento que ocorre esse sopro, tem um coração que bate. E ali já começa a se desenvolver uma alma, né, a partir de 8 semanas. Pronto. E pegando essa deixa, você acha que essa fala das pessoas em dizer que você queira ser um Deus é preconceito? É ignorância? Falta de conhecimento? Falta de conhecimento, ignorância, talvez falta de ampliação da visão como um todo. Está muito presa numa religiosidade e não no próprio
a religiosidade da doutrina de uma igreja que não tem a amplificação da visão dos tratamentos, seja a área reprodutiva ou outro tipo de tratamento, e até para evitar filhos, que existe ainda esses preconceitos, né, de alguns métodos anticoncepcionais que que a Igreja Católica não aceita. Na empregabilidade no dia a dia da pessoa, na extensão da qualidade de vida. Porque quando Deus dá o conhecimento para ser feito esse tipo de tratamento, ou esse tipo de emprego, de produtos, ou qualquer outra situação, ele deu a inteligência ao homem para criar. Sim. Né? Para que ele possa, ao seu produto principal, que é o homem, o ser humano, ter uma melhor qualidade de vida. O problema é que o homem não enxerga essa qualidade de vida como um todo e quer estragar de outra forma. Né? E aí, esse tipo de preconceito ainda existe. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Quer ver? Desculpa eu falar. Não é um preconceito, mas a gente trata muito casais homoafetivos na reprodução. É uma situação que a gente não tem que julgar. Eu quis tocar nesse assunto de propósito, porque você falou em preconceito. E eu, apesar da minha base de fé, eu trato todos 100% com profissionalismo, sem julgar, porque quem julga é Deus. Né? Então, todos esses casais, e é um filão da reprodução que cresce muito. Né? Mas os resultados é da mesma forma. Só quem dá é Deus, não sou eu. Verdade, isso é apenas um instrumento. Vamos para um bate-papo rapidinho, um bate-bola? Vamos. Para você, o que significa sucesso? Sucesso é ser servo do Senhor dia a dia e representar Ele, mostrando a luz do Espírito Santo em mim para que os outros enxerguem. Se sua vida fosse um livro, qual seria o título? Minha capacidade na evolução e na aplicabilidade do dia a dia para o ser humano. Qual foi a decisão mais difícil que já tomou, precisou tomar até agora? Na época de eu ir para São Paulo. E se pudesse resumir sua história, qual frase você diria? Eu sou hoje, vou até mudar, porque eu não lembro toda, porque ali quando eu respondi a sua pergunta... Tá querendo colar de lá, né? Não. Quando eu respondi a sua pergunta, eu fiquei muito livre, deixei o Espírito Santo falar. Ah, que bom. Aqui já está em outra situação. Então, repete a pergunta aí. Deixa eu voltar nela aqui. Ele Se tá pudesse resumir sua história em uma frase de impacto, qual seria? Deixa eu pegar aqui o que foi que você me respondeu. Né? Vá. Aí eu digo, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ele tem 1h30 de entrevista. Ele quer que eu lembre do que eu respondi. Fala pra ele. Nem eu vou achar agora. Tá difícil. Tá cá em cima. Jesus. Mas eu quero... Não, eu vou lhe dizer. Eu quero... Agora faça a pergunta novamente que eu vou lhe dizer. Vá. Não precisa procurar. Você não. respondeu. Tá. Hoje sou aquilo que Deus quis que eu fosse. Eu ia falar exatamente isso. Perfeito. E, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pro seu público, pro nosso público. Eu agradeço primeiro a vocês, as meninas, desculpe o tempo longo demais. Carol tá quase dormindo ali. Ali é a Catarina. Desculpa. Mas ele falou Carol, falou não? A outra. Muda o corpo, mas o gênio é muito parecido. É muito parecido. Agradecer o espaço. Eu acho interessante esses veículos que o público tenha um alcance mais populesco para poder entender. A gente falou o mais simples possível. Sim. Que as pessoas entendam. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que nos procuram. E se for da vontade do Senhor e eu permaneça por muito tempo aqui na Terra, eu quero continuar nesse caminho. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, forte abraço, saúde, Deus paz. Ele abençoe. Deus te abençoe sempre. Em breve eu pego o seu fígado. Mês que vem. Pessoal, eu quero agradecer a todos mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais um podcast, né? Então, muito grato por
ter essa pessoa maravilhosa aqui na frente, fazendo esse bate-papo, passando suas experiências, seus conhecimentos, falando de fé, de trajetória de vida e tudo mais. Então, muito obrigado a todos. Nos sigam nas redes sociais, jaipaporeto.podcast.com, e até a próxima sexta-feira, se assim Deus quiser. Fiquem com Deus.